chores mais, não chores mais. Jesus vem te consolar. Eu agradeço a Deus por hoje usar a minha voz para a glória de Deus. Outros usam a sua voz e a sua língua para falar piada, falar palavrões, enganar o seu próximo, falar mentira. E a Bíblia diz que isso vai ser cobrado no dia do juízo. E o assunto de hoje é sobre a nossa língua, sobre o que falamos, né? Então nós vamos começar falando do livro de Tiago, o livro de Tiago, e depois iremos para outras escrituras, para vocês observarem que a palavra de Deus ela ensina em vários lugares sobre a questão que você fala, como você usa a sua língua, né? É Tiago capítulo 3, um capítulo assim muito conhecido, sabe? Muitos conhecem esse capítulo de Tiago, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres na palavra, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aí depois vai explicando por quê. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os navios antigos, né? Que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, comparado a um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Por um acaso deita a alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Por isso sentar. Agora vamos observar que o apóstolo Tiago, esse Tiago aqui, foi o irmão de Jesus, filho de Maria e de José. Ele faz várias comparações. A língua, ela é pequenininha, mas domina o corpo todo. A língua pode envolver o teu corpo até na morte. Depende do que você fala. Se você falar uma palavra inadequada, desagradável ao ouvido de uma pessoa má, por causa da tua palavra, você pode pagar um preço muito caro, até com a morte. Aqui o ensinamento nesta noite é sobre a língua. Nós lemos que homem nenhum pode dominar a língua. Ele começa falando: muito de vós, meus irmãos, não quereis ser mestres, porque recebereis mais duro juízo. No caso, por exemplo, eu não sou mestre, mas na condição de quem ensina, de quem é um pastor. Pastor é aquele que dá o pasto às ovelhas. O pasto, que vocês sabem, é a palavra de Deus.
vocês e eu somos considerados ovelhas para Deus. E o pasto é a palavra. A nossa alma precisa de se alimentar da palavra. Disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu tenho grande, ou vou dizer assim, grandíssima responsabilidade em instruir cada um de vocês corretamente. Eu não posso usar aqui, sabe, de mentira para agradar vocês. Por mais que eu goste de vocês, as crianças, por mais que eu tenha um irmão como mais que um irmão, mais que um amigo, os meus amigos que lá no Rio sempre tive, eu nunca passei a mão no erro deles. Sempre disse a verdade para eles. Por quê? Se um dia eles viessem a conhecer a verdade, e se eu tivesse falado alguma coisa errada, eles iam me dizer: eu tinha um amigo pastor que me falou uma coisa completamente errada. Então eu prefiro que a pessoa me deixe, mas eu direi sempre a verdade. Eu não ando com mentira. Se eu tenho que vender esse celular para você, eu vou dizer: olha, está com quebradinha aqui na película, é só na película, é só tirar. Não, rapaz, o celular está bonzinho, vê aí, eu ponho a mão na película aqui, olha como é que ele está bom, põe a língua aqui, né? Quando o língua não aparece nada, né? Isso chama-se enganar, enganar usando a língua, mentir com a língua, tirar proveito das pessoas através da língua. Então o Tiago ele diz isso: muitos de vós não quereis ser mestres, porque recebereis mais duro juízo, quer dizer, o juízo será mais violento. Jesus diz que muito for dado, muito mais será cobrado, você exigirá. Tem pessoas que querem ficar no meu lugar, pode ficar. Uma vez um indivíduo lá no Rio quis ficar no meu lugar, eu deixei lá, fiquei ausente lá do culto, e foi um problema muito sério, muito sério. Os irmãos tiveram que me buscar, porque já não aguentavam mais. Ele achou que podia ser um instrutor, um pastor no meu lugar, e alguns dos irmãos acharam também. Então nós deixamos ele no meu lugar para ver o que ia acontecer. Nós não podemos escolher o que queremos, devemos pedir a Deus: Senhor, o que é bom para mim? O homem tem a liberdade de escolher, sim, mas é muito importante saber da parte de Deus qual é a sua vontade, porque Ele conhece o dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã. Hoje você faz uma escolha, mas só Deus sabe se vai acontecer como você quer. Só Ele sabe, porque o dia de amanhã já está no programa, já está no script. É igual o senhor Juca Sá, que está aqui, ó, diretor da Rádio Pop Brasil. Ele já me informou que quando ele tem que sair, ele deixa tudo programado lá. Vai ser o que está programado. Já está predestinado o que vai ser daqui 1 hora, 2 horas, já está lá no programa. Assim é o dia de amanhã. Por isso a Escritura diz: não presumais no dia de amanhã. Presumir, o que é presumir? Presumir vem da palavra presumir. Presumir é você ficar calculando o que vai ser amanhã. Diga sempre: se Deus quiser, se for da vontade de Deus, faremos isso ou aquilo. Eu creio que cada um de vocês já teve essa experiência de falar algo que vai fazer amanhã ou depois da manhã e não dá nada certo. Eu sou o primeiro que já tive essa experiência. Todo mundo já teve essa experiência. Por isso que o dia de amanhã pertence a Deus. Então, não podemos fazer escolha na frente de Deus para ser um líder, para ser algo na obra de Deus, sem ser chamado por Ele. Eu fui chamado por Ele. A minha chamada foi por revelações, por profecia. Deus me ungiu. Deus usou várias pessoas falando sobre o meu trabalho nesses últimos dias. Então, eu sei, estou certo de que Ele está comigo, e eu não tenho nenhuma intenção de torcer a Bíblia, desfazer da verdade aqui, porque eu não ando atrás de dinheiro, não ando atrás de fama. Se eu quisesse fama, eu tinha saído no ritmo das músicas, estaria cantando no Brasil inteiro. Mas Deus não quis isso. Ele quis que eu ensinasse a sua palavra, e o pouco que eu sei, eu vou ensinando. Agora vamos às comparações.
responsabilidade para falar para vocês, que é a minha responsabilidade. Se eu falar uma coisa ruim, má, errada, e vocês caírem no inferno por minha causa, eu vou ser duramente cobrado. Por isso eu não posso também agradar a ninguém, agradar a criança, agradar a irmã ali, o irmão aqui, a ninguém. Eu tenho que ensinar a vocês o caminho certo. Quem vai decidir será vocês se vão seguir ou não. Então a gente ensina, ajuda, orienta e nós ficamos com as mãos limpas da responsabilidade de cada um. Vamos às comparações. Ele faz uma comparação que um pequeno fogo incendeu um grande bosque. Esse pequeno fogo é a língua. Ele está fazendo a comparação. Às vezes a língua, sendo mesmo pequenininho que está aqui dentro, pode falar algo que pode criar um fogo dentro das pessoas, causar um problema imenso numa sociedade. Vocês sabem que um político, um presidente, se ele falar assim, se ele falar que vai determinar a guerra, se o presidente do Brasil diz que vai fazer guerra ao presidente da Argentina, pronto, a coisa começa a mudar. Uma simples palavra: decreto guerra contra a Argentina, pronto, por causa disso. Palavras. É isso que a Bíblia está aqui nos ensinando. E a questão é que no dia do juízo os homens vão dar conta das suas palavras. Sabe aquelas conversas que você tem em particular com um e com o outro? Tudo está registrado. As más vão te condenar naquele dia. Para não te condenar, tem que se arrepender, confessar, abandonar e não praticar mais. Eu vou mostrar para vocês já. Não é brincadeira. Hoje vocês estão aqui numa boa, daqui a pouco tem um lanchinho gostoso, um cafezinho. Vocês estão aqui alegres, cada um tem a sua casa, tem uma cama para dormir, tem roupa, mas no dia do juízo não tem ninguém por você. É você e Deus. Não vai ter pastor, não vai ter padre, não vai ter papa, não vai ter juiz, não vai ter advogado, não vai ter ninguém. Vai ser aberto o teu livro. Teu, só o teu, e o meu também. Vai ser aberto. Você vai ser julgado por essas coisas que já estão escritas no teu livro. O que acontece? Nós já ouvimos dizer que alguém jogou um cigarro aceso no mato e incendiou uma grande floresta. Outro acabou de acender o cigarro e jogou o fósforo fora num lugar sequinho, aonde aquele pequeno foguinho começou, espalhou, pegou fogo. E com esse vento aí, o fogo às vezes vai longe, porque as labaredas, elas se estendem, o vento sopra e o fogo vai lambendo tudo. Esta é a comparação. Aí ele faz a comparação de vende um pequeno leme. Então, o leme é a parte de baixo do navio, que movimenta assim ou para cá, fazendo o navio virar para um lado ou para o outro. Então, ele está dizendo aqui que um pequeno leme, um enorme navio, uma nau, um pequeno leme pode mudar o curso do navio. Esse pequeno leme também é comparado à língua. Diz aqui que a língua está cheia de peçonha mortal, é inflamada pelo inferno. Inflamar quer dizer pegar fogo, é inflamar. Você liga o seu fogão, começa a sair o gás, você pega, então isso com fósforo. Você inflamou, chama-se inflamar, que tem gente que não sabe essas palavras, eu preciso explicar. Então diz que a língua é inflamada pelo inferno. É um versículo que nós lemos aqui, se você prestou atenção, você leu. A língua é inflamada pelo inferno. Agora vamos falar sobre isso. Por que é inflamada pelo inferno? O que vem do inferno? Os demônios. E eles existem na face da terra. O adversário, que quer dizer Satanás, Satanás quer dizer adversário. Não esqueça, Satanás é uma palavra que quer dizer adversário. Tem gente que tem medo de falar essa palavra. Satanás é adversário, é a mesma coisa que você falar adversário, inimigo, pronto. É a mesma coisa. O que vem do inferno, Satanás e seus demônios atacando a mente de todos nós. Nós somos tentados. Quando tem um probleminha de família, um probleminha para resolver financeiro, um probleminha de negócio, um problema entre o casal, um problema na firma, ali se não tomar cuidado, um espírito sempre vai instruir alguém para falar uma gracinha ou falar coisas indevidas.
Se a outra pessoa que estiver ouvindo não estiver na vigilância, ele vai ser inflamado por um espírito para dar ouvido àquela mensagem, e ali começa a cair a raiva, a inimizade, e ali por causa das palavras pode haver um incêndio enorme. Ou seja, as pessoas podem entrar numa grande questão. Vocês sabem que é sabedoria ficar quieto quando alguém está querendo brigar? É um domínio que Deus dá a certos homens e mulheres. Você vai engolindo aquela raiva, aquele ódio, mas tu fica ali, A Bíblia diz no livro de Provérbios: o tolo, ele expande toda a sua ira. Fala, acontece, xinga. Esse é o tolo. Mas o sábio, ele reprime a ira, ele segura, ele murcha o seu balão, sabe? O sábio. Porque toda pessoa sábia que ouve a palavra e que medita na vida, ele tem um entendimento de que falar muito traz perturbação na alma, diz o livro de Provérbios. Aquele que muito abre a sua boca tem perturbação na alma, porque os demônios te conhecem por aquilo que você fala, transmite e pelas suas ações. Quer conhecer um amigo? Quer conhecer uma pessoa nova? Pede para ele contar a vida, pede para ele falar, deixa ele falar. Fala. Você fica só ouvindo e analisando, assim que faz os psicólogos. Jesus disse: fala a boca do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de dinheiro, seu negócio é só dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo, você vai falar só em coisas. Dá para perceber. Se o seu coração está cheio de futebol, você vai falar muito em futebol. O coração do homem, do rapaz, só está falando em moça e em prostituição, porque o coração está cheio daquilo. Disse Jesus: aquele que fez o coração, que fez a alma, que conhece cada um. Fala a boca o que está cheio o coração. Aí vem a vigilância. Evita de deixar o seu coração se encher de desejos. Leve a vida normalmente, para você não se prender em nada. Porque falando muito, o seu adversário, que é um espírito que você não vê, ele vai te conhecer, vai te tentar dentro dos teus gostos, ele vai te atrair. É algo muito maravilhoso que nós aprendemos aqui na palavra. Veja bem o versículo 8: mas nenhum homem pode domar a língua, como nós falamos, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Por isso você não deve ser responsável por muitas coisas. Não almeje, a não ser que Deus te coloque, porque Ele vai te dar capacidade. Diz aqui que nenhum homem pode frear a língua. Mas teve um homem que pôde frear a língua. Quem foi esse homem? O homem chamado Jesus. Agora, o que nós queremos dizer? Que se você está em Jesus, você tem Jesus dentro de você. Você então poderá dominar esse ímpeto da língua. Aquele homem chamado Saulo, que se converteu quando viu uma luz que diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Esse homem, ele não conhecia Jesus. Ele se entregou de corpo e alma para o Senhor Jesus. Um dia ele escreveu e deixou assim escrito: não sou eu que vivo, mas Jesus Cristo vive dentro de mim. Glória a Deus, glória a Deus. Quando o homem vive mais a presença de Deus dentro dele, ele carrega consigo um grande tesouro, um grande poder, poder do domínio, de dominar. As pessoas de fora não compreendem por que nós que andamos na presença de Deus, não todos os evangélicos, não, o verdadeiro cristão. Por que o verdadeiro cristão não é ambicioso por tanto dinheiro? Quer dizer, não estou incluindo esses falsos pastores e profetas por aí que só falam em dinheiro. Não estou incluindo esses crentes de internet que só falam em benefícios próprios. Eu estou falando dos que amam a Deus, dos que amam a palavra. Esses são cheios de um tesouro que eles têm dentro deles, o amor
é um tesouro. O perdão é outro tesouro. Você poder perdoar, ter o poder de perdoar. Tem gente que não consegue perdoar. Tem gente que está com 70, 80 anos e tem uma mágoa antiga que não perdoa de jeito nenhum. Quer dizer, é um pobre coitado. Tem uma pobreza dentro dele. Às vezes tem até condições financeiras, tem dinheiro. Está rico por fora, mas pobre eternamente. A riqueza externa, o ouro e a prata, isso aqui, vai perecer. Morrendo o homem não leva nada. Mas as riquezas celestiais são eternas. Por isso Jesus disse: ajuntai tesouro no céu, onde não existe traça, não existe ferrugem, e o ladrão não rouba. Esse tesouro que nós ajuntamos no céu é quando nós preenchemos o nosso coração das coisas de Deus, das preciosidades de Deus. Como é bom um jovem, um irmão, uma irmã, uma criança falar para as pessoas das coisas de Deus. Ele não vai falar palavras de desobediência, não vai xingar ninguém, vai usar de respeito com todas as pessoas. Isso é coisa preciosa. O que diz em provérbio? Enganosa é a graça das mulheres, vaidade é a formosura das mulheres. Você vai dar ilusão. Mas a mulher que teme a Deus, esta sim, esta vai ser honrada. Por quê? A mulher que tem caráter, tem moral, a mulher que sabe se vestir, sabe se conduzir, sabe se colocar diante de pessoas, de outros homens. Por exemplo, uma mulher casada, que sabe se impor perante outros homens que estão com gracinha para cima dela. Essa é mulher moral, de caráter, que tem uma personalidade valiosíssima. Aí está cheio de mulher fácil por aí. Em cada esquina tem mulher fácil. Muitas de mulher fácil. Tem valor nenhum essas mulheres? Para mim, eu sempre gostei de mulher de respeito. Os homens é a mesma coisa. Eu gosto de homens de respeito. Homens que sabem até onde ele pode botar o seu pé. Agora homens que se dão sabe, fica caindo para cima de outra mulher, fica à toa, fica caindo para cima de qualquer mulher. E principalmente os casados. Ele não tem então esse valor, essa hombridade. É isso que o inimigo faz, tirando os valores espirituais. Por isso que na boca de muitas pessoas existem gírias, palavras que aprende como refrões, vê na televisão. Lembra daquela época? É ruim essa palavra? É ruim? Como as pessoas falavam isso lá no Rio, qualquer coisa, é ruim, hein? Não sei o que, é ruim, ou então está amarrado. Eu nunca me deixei levar por estilo de mensagem das pessoas, desses refrões. Por quê? Eu levo Jesus dentro de mim. As pessoas precisam saber que existem pessoas diferentes. E isso é de grande valor. A minha esposa, quando me conheceu, ela foi uma freguesa minha. Eu não vou falar isso para a glória da carne, mas eu era rodeado constantemente de homens e de mulheres perguntando a palavra, querendo ouvir a palavra. E até algumas mulheres tinham algumas intenções, mas nós não tínhamos nenhuma intenção a não ser ensinar a palavra. Era todos os dias. Até a irmã Lu ia lá ouvir a palavra. Tinha dia que tinha 10 pessoas na hora do almoço para ouvir a palavra. E eu ali vendendo meu trabalho. E tinha dia que eu não vendia nada, mas pregava o dia todo. Porque as pessoas me viam assim como uma pessoa de confiança. Tinha gente que parava, me conhecia na hora para me contar segredo, para que eu pudesse dar uma orientação. Que eu não vou nem dizer, tem segredos que era. Não é decente eu falar aqui. As pessoas sentiam a confiança de vir conversar comigo. E eu, respeitosamente, sempre dei bom conselho. Nunca aproveitei de nenhuma situação. Mulher que o marido não atendia, situações de namorados, situações de pastores, bandidos que vinham conversar comigo, matadores, polícia, advogado, juiz, gerente geral de bancos enormes, acreditem se quiser. Então eu percebi que eu adquiri um valor que antes eu não tinha e que outros irmãos não têm.
Porque eles não entendem que quando você se comporta de uma maneira correta, decente, você aprende mais a palavra. Gente, é uma coisa interessante. Deus põe você entre pessoas nobres, pessoas grandes, para você ser um ícone, vou dizer assim, um símbolo, um sinal de Deus no meio deles. Vocês entendem? Um representante de Deus, pronto, um representante, um embaixador de Deus. O Senhor não pega qualquer servo dele para enviar em qualquer lugar. Eu aqui no interior falo para vocês, mas quando eu vou para o centro de cidade aí, eu falo com esses donos de loja, gerente, eu não vejo ninguém falando com eles evangelizando. É difícil encontrar um pastor no meio da cidade. Lá no Rio tem uma peixaria que o rapaz disse assim: pastor, o senhor é o único pastor aqui. Lá tem muito pastor. O senhor é o único que chega aqui e prega a palavra para a gente. Eu converso, eu prego, eu dou bom dia. Eu sou muito comunicativo, graças ao bom Deus que fez isso comigo. Então as minhas palavras eu procuro falar das coisas de Deus. Quando é assunto particular, eu procuro não me envolver muito. Ouço e procuro dar um conselho das Escrituras. Tem pessoa que termina se envolvendo na conversa alheia do companheiro e termina dando conselho que não é conselho das Escrituras. Aí a sua palavra pode estar lhe condenando. Nós vamos ver isso já, né? A palavra do Senhor, ela é muito maravilhosa. Eu quero que vocês vejam aí nesse livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 26. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Vocês acharam? Diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é sem valor, vã. Olha aqui, quanta gente aqui vai nas religiões, faz a sua devoção, no meio de semana fala um monte de coisa que não presta. Diz aqui que a sua religião não tem valor, é vã. Leia de novo: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é sem valor, é vã. Abram conosco também no livro de Mateus 12, que aqui eu botei uma referênciazinha aqui. Irmãos, nós estamos estudando, não estou chamando atenção, nem condenando ninguém, presta bem atenção. Apenas estou trazendo para vocês um assunto importante, que é sobre as nossas palavras. Tem uma palavra aqui na Bíblia que diz assim: pronto para ouvir, tardio. Muita sabedoria. Se você pensar, alguém vem conversar contigo, ouça mais, ouça, preste atenção, pronto para ouvir, tardio para falar. Ó, lembrei de uma coisa. Jesus, quando foi diante de Pilatos, nem tudo que o homem lhe perguntou e falou com Jesus, ele respondeu. Aí teve uma hora que o homem disse assim: não me responde, não sabes que eu tenho poder para te prender, para ter preso e te soltar? Aí Jesus disse: nenhum poder tu teria sobre mim, se do céu não te fosse dado. Olha só que poder de palavra. O homem estava segurando ele, porque ele era uma autoridade, mas Jesus declarou para ele: você está me prendendo porque isso está escrito. Foi Deus, meu Pai, te deu essa incumbência de você me prender. Olha que palavra. Aí Jesus continuou: mas aquele que me entregou a você, que foi o sumo sacerdote Caifás, um judeu, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Quer dizer, o pecado dele é maior. Por quê? Porque o sumo sacerdote tinha que conhecer a lei, e ele não podia mandar matar ninguém nem prender ninguém à toa, como ele fez. Porque a Bíblia diz que eles entregaram Jesus aos romanos por inveja. Por inveja. Sabe quando a pessoa não consegue ser igual a outra, ele quer prejudicar a outra? Vocês têm medo de inveja? Quem tem medo de inveja aí? Eu não tenho. Quem tem medo de inveja aí? Eu não tenho.
Tem certeza que você não tem medo de inveja? Tem gente que tem um medo de inveja terrível, hein? Tem gente que, será que não tem ninguém nessa noite que não tem medo de inveja? Pois é, a Bíblia diz no livro de Provérbios que a inveja é uma podridão nos ossos da pessoa que tem inveja, é claro. Se o vizinho ali, eu aqui, sei lá de onde, tiver inveja de mim, eu não estou nem aí para a inveja dele, ele que vai morrendo aos poucos com a sua doença. Agora, se eu me preocupar com ele porque ele está tendo inveja contra mim, então já começa a ter um efeito desagradável contra a minha própria vida. Então, a inveja que aqueles homens tiveram levou eles a crucificar a Jesus, a entregar a Jesus para os romanos. Foi isso que aconteceu. Agora eu vou ler aqui. Prestem atenção. Mateus, não é? Mateus 12, 36, que diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, vou explicar o que é ociosa, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Toda palavra ociosa, ocioso é uma pessoa que está sem trabalhar. Palavra ociosa é palavra sem valor. Palavra sem valor. Inclui palavrões, mentiras, piadas. Por isso que eu não conto piada. Você já me ouviram contar piada? Você já me ouviram contar piada? Mas tem pastores e crentes que contam piada. Esses, para mim, não são verdadeiros. Estão levando as coisas de Deus pela metade. Serão reprovados no final do seu trabalho. Palavra ociosa inclui tudo que não é verdadeiro, ou dita fora de hora. Por exemplo, está uma briga, você é um cristão, alguém está com uma raiva terrível querendo te avançar. Tu vai dizer que tu está cheio do diabo, tu sabe que está cheio do diabo, mas tu não pode dizer isso na face dele, porque o espírito que está com ele vai fazer ficar com mais raiva ainda. Sabe como o cachorro está bravo? Porque você joga pedra nele, ou então pega um pau e fica mais bravo ainda. Eu digo que esse cachorro bravo, não é esse que fica latindo de longe já com o rabinho querendo correr, não. É aqueles perigosos. Não pega pedra, não pega o pau, porque ele se sente ameaçado, aí ele vai te atacar. A não ser que você tenha uma arma, não. Já os pequenininhos na rua, os medrosinhos aí, você pega uma pedrinha e já sai correndo. Mas cachorro violento, cachorro que não teme a morte, não pega não. Pitbull, né? Esses cachorros aí, muito violentos que foram cruzados aí, é muito perigoso. Então, irmãos, vai dar conta no dia do juízo. As palavras boas não, as palavras boas, elas são bem-vindas. No seu livro, no dia do juízo, não vai constar assim, palavras boas ou palavras ruins, palavras boas ou palavras ruins. Se você for condenado, só vai constar as ruins. As boas serão apagadas. Se você se arrepender de todos os pecados, as ruins são apagadas, só vai constar as boas no dia do juízo. Então, quando abrir o seu livro, esse será o momento. Esse será o momento. Momento da eternidade. Ali, irmão, não tem volta. Ali não tem morte. Morte que eu quero dizer assim, não tem como a pessoa morrer e ficar quietinha, morta lá. Não. A eternidade. Depois que esse corpo nosso morre, começa a eternidade. É por isso que nós aprendemos. Não aprenda a falar piada com os colegas para o pessoal ficar rindo. Você não é palhaço da corte. Você gosta de ser palhaço da corte? Falar gracinha para todo mundo ficar rindo e você sentir o palhaço no meio, todo mundo ficar rindo porque você falou uma gracinha? Tem jovem que gosta disso. Ele gosta de ficar falando bobeirinhas, mentirinhas, um monte de coisinha errada, para todo mundo ficar rindo e ele ser o centro da atenção. Eu não gosto disso. Eu gosto de pregar, ensinar e apresentar Jesus. Jesus, o nosso Salvador. Olha, tem muitas outras passagens, rapidamente, no livro de Provérbios. Eu vou ler um pouquinho para vocês, tem muita passagem. Abre depois de Salmo, vem Provérbios.
Vamos aqui, Provérbios, vou abrir em cima, 12, 18. Acharam? Diz assim: há algumas pessoas em que suas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Coisa linda, né? Aleluia. A língua do sábio é saúde. Sabe quando você fala palavras agradáveis, boas, verdadeiras, aquilo faz bem às pessoas. Faz bem às pessoas. Mas há alguns, aqui, cujas palavras são como ponta de espada. As espadas, tinha algumas que tinha fio de um lado, mas tinha algumas que tinha fio de dois lados. Para onde batia, cortava. E a ponta, já sabe, era afiada até na ponta. Leia também conosco Provérbios 10, 19. É uma folha atrás assim. Diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios, moderar, diminuir o que fala, é prudente. É prudente. Maravilha, né? Então, não falta transgressão, porque as pessoas que falam muito terminam errando no que falam. Ainda com vocês aí, Provérbios 18, 21. Vou ler o 20 também, já está até marcado na minha Bíblia. Diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Quer dizer, aquilo que você fala é o que você vai comer depois. Dos renovos, dos brotinhos dos seus lábios, renovo é aquele brotinho, começa assim. Dos renovos dos seus lábios se fartará. 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que você gosta de falar? É isso que você vai colher. Ainda quero ler mais um sim aqui para vocês. Provérbios 13. Põe atrás. Provérbios, versículo 2 e 3. Vamos fechar o culto, a escolinha dessa noite com esses dois versículos. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá violência. Prevaricador que deixa o seu dever. Prevaricador, estão prevaricando, deixa o dever, quer dizer, deixa algo certo para fazer o errado, 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Presta bem atenção nesse versículo. Mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Olha só. No meio de tanta gente falando um monte de coisa, seja prudente, não fale tanto. Olha, uma prudência que eu ensino. O senhor Juca Sá, ele conhece muitos políticos daqui. Eu não conheço. Aqui de Trindade, Eu sempre ensinei os irmãos lá no Rio para ter cuidado com a boca, tanto no celular como em qualquer lugar falando dos políticos. Celular, irmãos, vocês sabem que a mensagem vai pelo ar, as suas fotos vai tudo pelo ar e pode ser captada por qualquer pessoa. Então cuidado para não ficar tirando foto nu, semi-nu, que isso aí, se as autoridades quiserem, eles põem tudo. Toda a sua fala, toda a sua linguagem. A tecnologia está muito avançada que você não tem ideia. Irmãos, já há muitos anos o radinho vinha pelo ar. A mensagem vinha pelo ar. Agora vem imagem, vídeo, isso vem pelo ar. São ondas elétricas. Isso pode ser captado, irmão, pelas autoridades. Preste atenção, para encerrar. Aquele que fala muito tem perturbação na alma. A Bíblia diz, em várias passagens da Bíblia, posso fazer um outro, quem sabe semana que vem, esse estudo sobre as autoridades.
A Bíblia diz que as autoridades que estão na atividade foram constituídas por Deus, foram colocadas por Deus. Até as más. E diz assim: se tu resistes às autoridades, você vai trazer o mal contra você. Porque aquele que resiste às autoridades, resiste às ordenações de Deus. Eu vou mostrar para vocês que Deus colocou autoridade para matar e autoridade para abençoar. E nós, servos de Deus, não devemos falar contra nenhuma delas. Não fale contra nenhum político. Não fale, não saia da tua boca mal nenhum contra eles, porque já estará debaixo de um juízo de Deus. A Escritura diz que o arcanjo Miguel não utilizou palavra de blasfemo contra Satanás, mas disse: Senhor te repreenda, Satanás. Não amaldiçoou Satanás, sendo Satanás já como um ser condenado, mas o arcanjo Miguel não ousou pronunciar uma palavra de maldição. Isso está escrito no livro aqui antes do Apocalipse, chamado o livro de Judas. São coisas que precisamos de aprender. Por isso que a Escritura diz: não faleis mal uns dos outros. Por quê? Por causa do juízo. Se você for um cristão escolhido por Deus, você vai pagar tudo que você falou aqui na terra. Porque está escrito que o justo, para entrar no céu, ele é punido aqui na terra. Ele é punido aqui. Tudo que você fala, toda palavra contra um irmão, contra a esposa, contra a esposa, toda palavra é ruim. Por mais que você ache uma coisa ruim da pessoa, não fale mal do seu esposo, da esposa, dos filhos principalmente. Nunca amaldiçoe seus filhos. Cuidado com a língua.